Aqui, professor Aécio Flávio Lemos, para gravar mais um vídeo. Por gentileza, manifeste a sua opinião dentro do corpo dos nossos vídeos ou através do e-mail previsioneseconômicas@gmail.com. Em www.previsioneseconomicas.com.br você encontra a relação dos nossos mais de 200 vídeos que estão disponíveis a você gratuitamente. Se possível, por favor, se inscreva em nosso blog, em nosso site, para que assim a gente possa acompanhar melhor a evolução da aceitação daquilo que nós fazemos. Eu começo o bate-papo de hoje com um assunto muito agradável. Você sabia que em 2023 o brasileiro trabalhou até 28 de maio só para pagar impostos? Ou seja, taxas, contribuições exigidas pelo Estado, pela Federação e pelas prefeituras. Afinal de contas, trabalhamos 5 meses para a grandeza da pátria. Esse dinheiro, logicamente, vira segurança pública, vira educação e vira saúde para quem? Afinal de contas, 5 meses impostos. Voltando agora à questão da Europa, a questão da natalidade, me surpreendeu muito um aviso e uma reportagem hoje de que a Holanda dispõe de 50 mil vagas para estrangeiros, quer seja na construção civil, na saúde, agricultura, pesca, logística e muito mais. Veja bem, eu vou destacar algumas profissões. Assistente de cirurgia médica, quer dizer, já não está pedindo mais pedreiro e serviço braçal pesado. É projetista de placas de circuito de impressão. Montadores de máquinas mecânicas. Técnico em engenharia de automação. Assistente de saúde. Gerente de logística e distribuição. Recepcionista, secretário. Operadores de máquinas. Vendedores especializados. Atendentes de quarto. Recepcionista médica em linha de frente. Operador de perfurações e rebobinagens, trabalhador na construção de estradas, agente de empregos, trabalhadores na construção civil, comunicador técnico. Então veja bem, eu estou vendo aqui planejador de produção de alimentos, instalador de vidro plano, técnico em engenharia elétrica, técnico em engenharia de desenvolvimento, mecânico elétrico, condutor de veículos de carga, operador de máquinas, e assim vai sucessivamente. Veja bem, a Holanda, inclusive, vocês podem obter essas informações no consulado mais perto de você, se você tiver interesse em emigrar para a Europa. Os salários são altos. Agora, o curioso é isso. Eu tenho um amigo que é casado com uma holandesa. Ele está no Brasil e eu sempre perguntei para ele, quando você vai se mudar para a Holanda? Você tem cidadania? Ele falou, não. É para que eu consiga a cidadania holandesa, eu preciso falar holandês, eu preciso atender a diversos requisitos do governo para que eu possa ser aceito. Agora vocês veem, abrem aí algumas milhares de vagas das mais diversas áreas. Por quê? Nós temos falado nos nossos vídeos. As taxas de natalidade na Europa estão lá embaixo. Na Ásia, no Japão. Veja bem, a Coreia do Sul está com 0,8 de reposição. Um povo, digamos assim, até certo tempo rejeitam os imigrantes. Vão ter que abrir, mais cedo ou mais tarde. Ou o país fecha. É interessante, não é? Ou desinteressante. Okay? Então, nesse capítulo eu fico muito orgulhoso de saber que existem vagas não para trabalhadores braçais, mas sim vagas para técnicos nas mais diversas áreas. Eu citei apenas algumas. O consulado pode te dar uma relação completa, ou eu também posso, se você pedir por e-mail,
eu posso colocar no e-mail essas vagas nas mais diversas áreas, né? Até gerente de administração pública, né? Garçom, garçonete, isso é comum, né? Pois é, meus amigos, falando um pouco, voltando à África, eu quero lembrar para vocês que os negros não são descendentes de escravos, como dizem os livros. Os negros vêm de reinados fortes, poderosos, são descendentes de reis, rainhas. Inclusive já houve reis que abalaram a situação econômica do Egito, nós vamos falar sobre isso, tá? Porque levaram ouro em excesso para aquele mercado. Desenvolveram também a escrita, a astrologia, as ciências, as pirâmides. Eles participaram da construção do Egito, e assim sucessivamente, né? Então, o que acontece é o seguinte, a teoria vegetativa das empresas em economia diz que uma empresa nasce, cresce, floresce, estabiliza e inicia o declínio. Diversos reinados da África tiveram essa situação. A Etiópia, por exemplo, né, o maior país em população da África, né, possui uma longa trajetória econômica política e é o berço de importantes tradições e também de desenvolvimento científico. É interessante que a Etiópia é o único país que a Europa nunca conseguiu conquistar, nunca dominou. Os italianos tentaram, fizeram um acordo que não foi cumprido pelos italianos, e nunca conseguiram dominar o povo da Etiópia. Ou seja, essa história de que a Europa chegou ali e dominou não é verdade. O grande problema da África, nós vamos falar mais cedo ou mais tarde, é que após esses domínios, além do que eu disse sobre a teoria vegetativa das empresas, após essas tentativas de domínios, ou o domínio em si, na Segunda Guerra Mundial, os negros foram muito importantes para a Alemanha e para outros países, ou seja, aqueles que tinham colônia lá, porque lutaram ao lado desses brancos. Né? Por que eu falei lutar ao lado dos brancos? Porque foi na guerra de 18 que os negros descobriram que os brancos também morrem. Os brancos não têm aquela força que diziam que tinham. Ou seja, negros e brancos na guerra descobriram que as forças são semelhantes. Por outro lado, após esse declínio do colonialismo em alguns países, a Etiópia esteve fora, o que aconteceu? Eles adotaram o socialismo, principalmente inspirado pela Rússia, na década de 60, qualquer coisa assim. E foi um fracasso muito grande. Por quê? Porque o socialismo não leva desenvolvimento para o país, leva desenvolvimento para alguns grupos, e é só. Então veja bem, agora a própria Etiópia está fazendo algo sinceramente espetacular, ou seja, está construindo uma barragem muito grande que vai custar 5 bilhões de dólares no Rio Nilo, com isso criando um pouco de conflito com o Egito e com outros países da região. Mas veja bem, a Etiópia iniciou como república há poucos anos, 1995. Até então não havia realmente um regime político. Agora a barragem do Renascimento, que vai armazenar 74 bilhões de metros cúbicos de água, vai custar 5 bilhões e promete revolucionar a agricultura e também gerar empregos, gerar energia elétrica, levando com isso desenvolvimento para a Etiópia, provavelmente para o Egito e para o Sudão, que são os países envolvidos. Então veja bem, isso aí talvez já seja uma preparação histórica para a reviravolta dita a partir do ano 2050 e acentuado até o ano 2100, que haverá uma grande imigração da Europa, dos Estados Unidos,
da América do Sul e da Ásia para esse país de origem muçulmana, religião muçulmana. Ficou aqui, então, uma pincelada sobre a Etiópia, o país que nunca foi conquistado pelos dominadores europeus. Muito obrigado, mais esse capítulo, e como sempre, não se esqueça de manifestar o seu like e de se inscrever em nosso blog. Muito obrigado e continuaremos com África e outros assuntos.